Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Kofi e sou diretor da Escola de Negócios da Uni São José, o cofundador da Lieve, que é uma startup que recentemente nasceu de uma ideação da Shell. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês aquilo que a gente chama de Flow Management Kanban Serious Play, que na verdade seria uma dinâmica, mas vou tentar aqui explicar para vocês como que funciona esse sistema que a gente considera então no Brasil como sendo o gerenciamento do fluxo de produção com o sistema Kanban. Eu vou tentar explicar para vocês aqui por que a gente deve hoje usar o sistema Kanban para poder aumentar ainda mais a produtividade dos processos nas organizações, principalmente. E para começar, então, vou abordar uma perspectiva que atualmente nós temos observado nas organizações, é que nós vivemos num mundo chamado de mundo VUCA. VUCA, na verdade, é uma palavra que veio dos Estados Unidos, usada no meio militar, depois da Guerra Fria. Então, os americanos começaram a pensar melhor em novas expectativas de como se defender nesse mundo que está cada vez mais vulnerável, nesse caso. Então, VUCA significa o mundo de incerteza, e vocês estão vendo que hoje tudo muda a cada instante. As organizações planejam, mas não sabem fatos o que pode acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, tudo dependendo do ambiente externo da organização, dos fatos que nós vivemos hoje em dia. E de fato, a gente observa que essa incerteza traz cada vez mais complexidade nas operações organizacionais, obrigando as pessoas a melhorarem cada vez mais seus comportamentos e adquirir novas habilidades e competências que se tornaram mais exigentes possível para poder lidar com as ambiguidades que traz esse mesmo mundo, no caso. E disso tudo a gente observa que está cada vez mais difícil devido a essa volatilidade também de todo o sistema produtivo, seja lá nas indústrias ou nos serviços. E por esse motivo, então, que nós estamos aqui para poder analisar cada vez mais quais são, primeiro, esses comportamentos que a gente precisa, nesse momento, ter para tornar a empresa cada vez mais competitiva no mercado e principalmente levando em conta a questão da eficiência produtiva, da eficácia e considerando as exigências do mercado globalizado. É importante então que as pessoas tenham cada vez mais conhecimentos para poder proceder com as novas formas de produção que o mundo exige hoje. Dessas novas formas de produção que a gente vai ver mais em diante, que são, no caso, os métodos mais ágeis possíveis que as empresas precisam. E hoje trata-se de gestão 4.0, que é da indústria 4.0, que vocês devem ter ouvido falar vários momentos, no caso. E a indústria 4.0 veio tentando cada vez mais, forçando as organizações a automatizarem seus procedimentos, seus processos de produção. Então a gente vive hoje uma era de automação de processos. E diante dessa situação de automação de processos, como as pessoas devem se comportar, uma vez que a automação, como dizem algumas pessoas nessas revistas de grande circulação no mundo de negócios, né? Tem alguns que estão prevendo já que nos próximos anos então haverá 50% de redução da mão de obra
devido à automação de serviços, dos processos dentro das organizações. E aqueles que sobrarem, então, são obrigados a entenderem todo o processo, pensarem, terem conhecimento. Então, essas competências chaves para a gente poder lidar com o mundo hoje, esse mundo que a gente chama de mundo VUCA, é importante, então, que a gente tenha conhecimento. Isso quer dizer o quê? Que você precisa entender muito bem o processo como um todo, que, considerando o fato de que todo o processo é sistêmico, é importante que o colaborador, ou nesse caso, então, a pessoa especializada para determinadas áreas, tenha conhecimento daquilo que está fazendo, justamente permitindo que a pessoa possa identificar automaticamente os erros que podem acontecer no processo. Uma das segundas habilidades ou competências chaves que a gente identifica nesse caso aqui também é o engajamento de todos, né? Como vocês podem ver, se torna cada vez mais obrigatório para as pessoas se engajarem, né? Tem o que diz, olha, você tem que vestir a camisa da empresa. Não somente vestir a camisa da empresa, mas você tem que estar engajado com sua profissão, no caso, adquirir cada vez mais conhecimento. Então, a formação profissional se torna realmente um elemento chave hoje para poder continuar no mercado. Então, todo mundo vai precisar se engajar com sua profissão, com sua empresa e entender melhor os processos dentro da organização. E um terceiro elemento aqui de competência-chave é a criatividade. Isso, sem dúvida, todo mundo tem que ter mais criatividade possível. Mas como se consegue ter criatividade se você não tem conhecimentos? Então vocês podem ver que os fatos são ligados, né? São intercomplementares nesse caso. Para você ter mais criatividade, é importante que você tenha conhecimentos do processo como um todo dentro da organização, dentro da sua área, dentro das suas competências. E é importante que você se torne cada vez mais criativo possível. Isso quer dizer o quê? Antecipar os fatos, ser mais proativo possível para que a empresa possa beneficiar de seu conhecimento e que você possa agregar mais valor à organização como um todo. E passando isso, todos precisam ter um espírito empreendedor hoje. Isso quer dizer que você tem que agregar cada vez mais valor à sua empresa ou a intraempreendedorismo, ou caso contrário, seja empreendedor, onde você cria valores para a empresa. Nesse caso, então, muito recentemente, de crises que abalaram esse país devido a falhas éticas de grandes empresários brasileiros que nós temos, casos que vocês conhecem muito bem, como eu aqui no caso. Então, por esse motivo que nós temos que ter valores éticos muito claros para todos, dentro da organização, quanto como pessoa também, nesse caso. E o relacionamento se torna, de fato, algo muito importante, como vocês sabem muito bem hoje. Em todas as organizações somos obrigados a trabalhar em equipe. Por esse motivo, então, você tem que ter um bom relacionamento com seus pares, seus colegas, para que possa produzir de uma forma mais eficiente possível, usando todas as competências como eficiência, efetividade, as competências que têm as pessoas. Então é importante, é o mundo da conexão que nós estamos hoje vivendo. Então você tem que ter conexões dentro e fora da organização, a qualquer momento. E as redes sociais estão cada vez mais ajudando nisso também. Vocês podem ver casos de LinkedIn, onde você pode se promover profissionalmente, citando cada vez mais exemplos de coisas que você está fazendo. E, infelizmente, tem algumas pessoas que não estão usando de forma eficiente essas redes sociais. Publicam qualquer coisa, não é isso.
você tem que proteger a sua imagem profissional, que é fundamental nesse caso. É melhor mostrar valores que você tem do que mostrando coisas que realmente não agregam valor à sua profissão. Ok? E por fim, então, nós temos um dos elementos chaves, competências chaves que eu considero mais relevante com todas as outras anteriormente citadas, que é a resiliência. É um fator muito importante hoje nas organizações. Nós temos que ser resilientes, no caso. É a sua capacidade de se adaptar às mudanças dentro da organização. Então, você tem que colaborar o tempo todo com a empresa na qual você trabalha, de forma a poder colaborar com ideias novas, ideias inovadoras, que é importante, e seja lá o que for, você tem que ser capaz de se adaptar rapidamente a estas mudanças, que é muito importante nesse aspecto. Bem, continuamos. De uma forma, eu já estou resumindo aqui mais ou menos essas competências chaves que a gente precisa ter para poder prosperar nesse mundo. E eu posso até disponibilizar esse material online para pessoas que precisarem consultar mais tarde, que são aqui destaques que eu tenho deixado com cada uma das competências, o que precisa realmente você entender nesse caso. Ok? Bem, nessa situação, o que nós temos que levar em consideração, fora essas competências? É que hoje existe um manifesto que a gente chama de manifesto ágil do mundo VUCA, que são o quê? Algumas iniciativas que as empresas, tanto as pessoas, os profissionais precisam tomar como atitude dentro das organizações para que as coisas possam funcionar da melhor forma possível. Portanto, nós temos aqui esse manifesto, é que a empresa tem que ajudar as pessoas a se envolverem cada vez mais, levando em consideração a questão do engajamento. A pessoa pode estar engajada dentro da organização, porém, se a empresa mesmo não colabora com essas pessoas, se torna cada vez mais difícil a integração das pessoas, nesse caso. Então, cabe à empresa favorecer o crescimento e deixar as pessoas mais felizes possível. Isso quer dizer o quê? Criar um ambiente de felicidade para as pessoas. O ambiente de trabalho não pode ser um ambiente de infelicidade. É o momento em que você está realmente contente com aquilo que você faz, orgulho daquilo que você faz, e que a empresa também tenha esse mesmo orgulho para você, agregando cada vez mais valor. Então, as empresas precisam ajudar as pessoas para que a gente possa chegar a essa agilidade. Eu vou explicar mais em diante que quando se fala de agilidade, não quer dizer rapidez, não é bem isso, não. Nós vamos ver o que seria o mundo ágil mais em frente. A gestão ágil, principalmente, que a gente chama hoje em dia. Bem, é importante também que as empresas incentivem as pessoas a aceitarem as mudanças e se adaptarem quando necessário, porque a pessoa pode estar muito bem animada, ser resiliente, mas quando a empresa não deixa um ambiente favorável a essa resiliência das pessoas, se torna cada vez mais difícil. Então, como nós vimos de uma parte as competências chaves que as pessoas, os profissionais precisam ter, cabe também à empresa uma certa responsabilidade para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E nisso, então, nós temos também uma obrigação, dever da empresa ajudar a construir e apoiar equipes autônomas e colaborativas. Então, cada vez vocês estão vendo que a gente precisa que as pessoas tenham mais autonomia, uma vez que a gente considere que essas aptidões, atitudes e competências de criatividade que as pessoas tenham, é importante que elas tenham ao mesmo tempo a autonomia
a empresa, então, tem que favorecer esse ambiente autônomo e colaborativo para que todos possam colaborar, construir valores para a empresa, nesse caso. Então, seria importante, de grande valia para a empresa colaborar com seus profissionais. Ela tem que ajudar também os colaboradores a construir o ambiente de que precisam e confiar neles, né? É importante que a gente confie nos nossos profissionais dentro da organização. Porque essa questão de não confiança, às vezes, gera situações constrangedoras dentro da organização. De você estar trabalhando dentro de uma empresa e seus superiores não tenham acreditado em você. É praticamente igual uma criança dentro de casa, seu próprio filho, você não acredite nos esforços, nas competências dessa criança, mesmo que ela não seja capaz ainda de desenvolver certas habilidades que você espera dele, é importante que você incentive cada vez mais. Então, isso tem que ser uma das atitudes que as empresas tenham também, de incentivar cada vez mais as pessoas a poderem se integrar totalmente à organização. Bom, será importante também promover o crescimento pessoal e aproveitar as diferenças, as diferentes forças e talentos do colaborador. Bom, promover o colaborador significa o quê? Nós temos, na maioria das organizações hoje, algumas que usam o plano de carreira. É importante também, e cabe ao profissional, a responsabilidade de construir sua carreira, confiando na empresa de que vai poder se promover nela. Então, a promoção é sempre importante. E, hoje em dia, vocês estão vendo que esse mundo no qual nós vivemos, tem alguns que basicamente não querem ficar mais de que 2 anos na mesma profissão, os jovens principalmente. Então, se a empresa não tivesse um plano de promoção, então não adianta nada. A pessoa dentro da organização precisa crescer profissionalmente. É importante, então, que a empresa garanta essa promoção de forma que seja reconhecida as competências do profissional. Então, esses são o manifesto, no caso, ágil do mundo VUCA. Okay? Então, o que a gente precisa, nesse caso, fazer? A gente vê que cada vez mais nas organizações nós precisamos de mais redes colaborativas e menos hierarquia para que as pessoas possam trabalhar, ter uma certa autonomia para poder desenvolver suas atividades, suas tarefas, e isso é muito importante. Infelizmente, as organizações que não confiam nos seus profissionais são obrigadas a manter uma certa hierarquia, e isso trava o desenvolvimento das atividades e trava a agilidade das operações dentro da organização. Então, quanto menos hierarquia, melhor. E hoje vocês estão vendo que pessoas trabalham em projetos dentro das organizações, cada um tendo uma responsabilidade dentro da organização, de tal forma que cada um contribui ao resultado final. E nesse caso, então, quanto menos hierarquia, mais produtividade as pessoas têm, no caso. Tem que ter mais transparência e menos sigilo, infelizmente, né? Às vezes, o que seria isso? Ser transparente dentro da organização é deixar claro para todas as pessoas o que elas precisam fazer, por que elas estão fazendo e o que a empresa espera delas, no caso. Tudo isso precisa ficar claro para as pessoas dentro da organização. Então, quanto menos sigilo tivermos, que às vezes aí as tarefas não são muito bem explicadas, as empresas que contratam profissionais sem dizer o que ela tem responsabilidade de desenvolver dentro da organização. Então, são fatos que a gente precisa entender que hoje cabe à organização, então, ser mais transparente possível na definição das responsabilidades junto aos seus colaboradores. E isso vai fazer com que as pessoas se tornem
mais produtivas possível dentro da organização, sentindo-se mais autônomas e criativas possíveis, no caso. Bom, tem que haver mais adaptabilidade. Por quê? Nós estamos dentro de um mundo volátil, as coisas mudam rapidamente. Então, quanto mais adaptabilidade você tiver, melhor. E o processo flui rapidamente, no caso. Inspiração e engajamentos, esse é importante. Quanto mais inspiração e engajamentos você pudesse ter também, ou a organização pudesse ter, incentivando as pessoas, isso é muito importante do que gestão e retenção das organizações. Então tem que ter menos gestão e retenção, mais motivação intrínseca do que recompensas extrínsecas. O que quer dizer isso? Bom, na maioria das vezes aí, o que acontece? A gente cria alguns indicadores de remuneração, de motivação das pessoas, que não são baseadas, no caso, nos fatores intrínsecos. Seria importante que a gente possa, nesse caso, então, desenvolver critérios específicos de acordo com os valores de cada profissional. É isso que quer dizer, no caso, então, a motivação intrínseca, e não motivações baseadas em valores que não são próprios aos profissionais. Então, cada um é diferente do outro, nesse caso. Então, o fato de criar critérios de remuneração, ou, no caso, de bônus que a gente possa criar para os profissionais, é importante que a gente considere nesses critérios as competências, características de cada profissional. A pessoa pode ser bom numa determinada tarefa e na outra pode não ir muito bem, nesse caso. Mas não é por isso que a gente tem que deixar de motivá-la nesse caso, ok? Bom, e no caso, então, tem a questão da ambição do que a obrigação, no caso. Todos precisam, hoje em dia, ser ambiciosos dentro das organizações. E ninguém pode ter uma obrigação de trabalhar naquela tarefa, porque eu sou obrigado, ao final do mês eu tenho que receber meu salário, mas não é isso que importa. É que pessoas precisam ter ambições, sonhos, que ali eu estou realizando minha carreira, nesse caso. Isso não pode ser uma obrigação a mim de estar na empresa necessariamente desenvolvendo aquela atividade sempre sem considerar que eu sou um profissional que precisa crescer, que precisa se realizar e assim em diante, no caso. Algumas dúvidas que eu possa explicar? Bem, então, aqui o que acontece? É que nós temos algumas ferramentas, da gestão ágil do mundo VUCA, que simplesmente são algumas metodologias que surgiram. Eu não diria que surgiu recentemente, mas se reconstruíram e se adaptando às novas realidades que nós temos hoje. E quando eu estou citando aqui o sistema Kanban, o Kanban existe desde já o fim da Segunda Guerra Mundial, quando nasceu, aonde? No Japão, onde pessoas precisavam, então, redefinir as tarefas com base nas competências, atividades que vão ser desenvolvidas, as tarefas são melhoradas, a qualidade do serviço ou da produção, onde a gente estava produzindo em grande massa, já no caso. Então, o Kanban já existia há muito tempo já. Nós temos o sistema Scrum também, que é a gestão de projetos, que hoje a gente vê, gerenciamento de projetos, existem vários mecanismos aí que a gente precisa dominar. Todos os gestores hoje são obrigados a entenderem finalmente o gerenciamento de projetos, porque tudo se faz à base de projetos. Cada atividade dentro da organização tem início, meio e fim. E por esse motivo, então, que a gente precisa gerenciar
essas atividades como se fossem projetos de curta duração, de meio tempo e de longo tempo também, ao mesmo tempo, com suas respectivas características. E isso é muito importante, que a gente precisa, então, levar em consideração esses casos. Dessas ferramentas todas hoje, que estão em voga, né? É a moda hoje na área de gestão. Então é bom que você conheça essas ferramentas para você se tornar um bom profissional, não somente um bom profissional, mas que você possa agregar mais valor ao conhecimento na sua área. Então, essas são algumas ferramentas que eu estou citando aqui. Existem milhares, no caso, mas os mais usados hoje em dia são esses aí. E é importante que você busque conhecimento sobre essas ferramentas, que isso vai agregar mais valor às suas competências e habilidades profissionais. Bem, para continuarmos, eu trouxe aqui algumas questões aí também que são fundamentais. Seria o quê? Empresas com mindsets ágil. Que é o quê? O pensamento ágil. São empresas hoje em dia que desenvolvem esses pensamentos ágeis, no caso, certo? A gestão ágil se baseia num pensamento ágil que a gente chama de mindset ágil, nesse caso. O que seria? Vários exemplos que a gente tem no mercado, que eu só trouxe aqui 3. A empresa Google, que vocês sabem muito bem, que hoje em dia nós temos vários segmentos onde a gente encontra, quer dizer, qualquer coisa que você for usar hoje, ligado à internet, você não escapa desta empresa, infelizmente, né? Que senão você não encontra o que você precisa, e ela continua desenvolvendo metodologias, facilitando a vida das pessoas, né? É uma empresa que vive fazendo o quê? Desenvolvendo processos que facilitem a vida das pessoas. E elas procuram sempre ver quais são as dores que as pessoas têm hoje em dia. Seus clientes, por exemplo. Então não tem nenhum lá hoje, no mundo inteiro, onde não se vê Google, no caso. Até as crianças recém-nascidas aí. Então vocês podem observar que isso daí é um pensamento baseado realmente no mundo ágil, e essas empresas estão prosperando cada vez mais, criando novidades. É assim que todas as empresas precisam estar hoje, pensando nas dores de seus clientes, resolvendo problemas, trazendo soluções para facilitar a vida das pessoas, né? No caso, seja lá uma empresa com fim lucrativo ou sem fim lucrativo, você tem que trazer soluções, né, para resolver as dores das pessoas, problemas que as pessoas têm no dia a dia. Nós temos o Nubank, que a gente tem no Brasil. Hoje você não precisa nem ir a um banco para fazer uma fila e ser atendido. O constrangimento que você vai enfrentar lá, você passa horas e horas em fila de um banco e chega no caixa, o caixa diz para você, não é possível a operação que você queira fazer, no caso. Ou você chega até o seu gerente e ele diz para você, infelizmente, não tem solução para seu problema. E o tempo que você desperdiçou esperando na fila. E aí, então, vocês verem, nós temos soluções mais rápidas possíveis, que não geram constrangimento para ninguém, nesse caso, e principalmente você gerencia da melhor forma possível, com mais eficiência possível, seu tempo, podendo se dedicar a outras atividades no dia a dia. Então, isso são fatores relevantes que as empresas precisam pensar hoje. Nós temos Spotify, que hoje ninguém compra mais CD de música. Você tem todas as músicas de todas as décadas no Spotify. E ainda você pode assistir no modo vídeo ou o que que seja. Nós temos YouTube Music, que também está trazendo essas ferramentas para você. Então, é uma forma de facilitar a sua vida. Você quer ouvir qual música hoje? A que momento você quer ouvir essa música? E nós temos tudo ainda mais, que são portáteis, soluções portáteis, soluções que vão junto com você, no caso. Então, as empresas precisam
acompanhar essa evolução do mundo hoje, principalmente aquelas que são na área de serviços. Elas precisam acompanhar realmente essa evolução, que é muito importante para todos, no caso. Quanto mais você entende os problemas dos seus clientes, melhor você vai poder desenvolver soluções para elas, nesse caso. E então é importante que você seja o mais flexível possível também. A flexibilidade é um fator relevante que você consegue moldar, finalmente, as soluções que você está trazendo para seus clientes, de forma que isso atenda às necessidades de cada um e que você possa evoluir juntos com eles. Você já imaginou uma empresa sem clientes? Nem a empresa. Não existe isso. Então você tem que nascer já resolvendo o problema de alguém, no caso. Ou de um grupo de indivíduos, ou de um clã, o que quer que seja. E hoje em dia a gente considera que os clientes formam clãs, no caso. Né? Clãs são expressões usadas muito antigamente, né? Como tribos e outros aí, no caso. Então, cada tribo tem seus problemas, tem sua forma de viver, e a gente precisa entender isso, que as pessoas individualmente ou coletivamente precisam de soluções individuais ou coletivas, e as empresas precisam moldar essas soluções, no caso. Ok? Então são essas empresas que eu achei muito relevantes. Ainda nesse momento temos milhares, né, hoje. E o mundo de aplicativo hoje em dia, então, nos permite, facilita todas essas possibilidades de criatividade, de empreendimentos novos para atender às necessidades das pessoas. Por isso, então, que a gente tem que se adaptar também a essas mudanças, no caso. Quem hoje não sabe usar um aplicativo no seu celular, então, essa pessoa não existe, né, no caso. Então, pior ainda, o que a gente percebe? Você deve ter mais de 250 aplicativos instalados no seu smartphone. Mas quantos você usa com mais frequência? Você vai ver se não é para resolver problema de banco, se não é para resolver problemas de localização, ou se não é para o lazer, no caso. Então a gente precisa cada vez mais desenvolver mais soluções. Os problemas cada dia mudam, né, no caso. E os clientes mudam também seus desejos. E a gente tem que acompanhar, monitorar a jornada dos clientes. A empresa tem que estar juntos com o seu cliente, monitorando a jornada do cliente, vendo o passo a passo de que ele está fazendo, o que ele está pensando nesse momento, em que condição ele quer, que sonho ele quer realizar, e você antecipa aquilo para ele, nesse caso. É importante que a gente seja capaz, e hoje é isso que acontece. E vocês estão vendo que nós estamos no mundo de startups aí, de pequenas empresas nascentes que precisam de aceleração de conhecimento para poder entender melhor os problemas que vivem. Apesar de que elas precisam também de um fundo para poder crescer e resolver se tornarem inovadoras, no caso, né? Então, as empresas mais inovadoras que nós temos no mercado são aquelas que envolvem a tecnologia com seus processos de produção. Isso é muito importante, seja lá a indústria ou o serviço. A tecnologia hoje em dia é um fator relevante para a inovação, no caso. Bom, algumas características que a gente considere aqui do pensamento ágil são estas aí, que eu trouxe alguns aqui. Cultura de experimentação. Isso daí que a gente vê no dia a dia. Tudo que a gente faz, nós apenas experimentamos coisas novas. É igual crianças. Todo mundo hoje se tornou uma criança. E o Brasil é um país onde pessoas gostam dessa experimentação. Todas as empresas novas que chegam, novidades que chegam no Brasil, funcionam muito bem. O Facebook chegou, tomou seu espaço, e hoje em dia as pessoas já estão tendo uma nova tendência no Instagram, porque tudo bem, eu enjoei do Facebook já.
Aí eu vou para o Instagram. Alguns continuam, no caso. Mas aí o que acontece? Você vai ver que cada uma dessas redes sociais estão incorporando cada vez mais valores no seu serviço que estão prestando, para continuar acompanhando as necessidades dos seus clientes. Você imagina o tempo que o Facebook levou? Algumas pessoas talvez não conheçam outras ferramentas que existiam antes, né? Eu não sei se vocês se lembram ainda, bem antes do Facebook era a Yakult, né? Yakult, Yakult ou não sei o que lá, no caso. Se a gente falasse de Yakult na frente de algumas crianças que nasceram de 2006 para cá, não vão entender nada. Que história é essa, né? E você vê, aí o Facebook chegou, revolucionou, o Instagram chegou, tá revolucionando, LinkedIn chegou, continua sendo a mesma coisa. E o WhatsApp, então, acabou que tá tanto na área de negócios quanto na área de grupos individuais, isso tudo aí. Então, a gente tem que se adaptar. O mercado não está saturado dessas questões. Você tem que ter criatividade. Então, você tem que trazer soluções novas cada vez mais, que as pessoas gostam de experimentar novidades. Então, todo momento, a sua empresa tem que ser aquela que realmente traz novidades para as pessoas no mercado. Por esse motivo, então, que a gente tem que ter esse pensamento voltado para essas questões em que a experimentação seja o fator primordial para todos. O foco na experiência do consumidor. A empresa tem que focar na experiência do consumidor. É aquilo que eu tinha comentado anteriormente, em que a gente precisa acompanhar, nesse caso, então, a jornada do consumidor, a jornada do seu cliente. Eu até falo, né, o que é diferente entre consumidor e cliente. Eu costumo dizer que o cliente, existe uma grande diferença entre cliente e consumidor. Bom, alguns vão me perdoar eu falando nisso, né, no caso. Porque o consumidor é aquele que destrói mesmo o produto. É aquele que faz o uso do produto que compra ou ganha de alguém, no caso. Então, não necessariamente que ele compra, mas ele faz necessariamente o uso daquilo. Enquanto o cliente, ele não necessariamente compra. O cliente, ele não necessariamente faz o uso. Ele compra, mas não faz o uso necessariamente. Ele pode comprar. Eu vou dar um exemplo disso daí. Vocês, em casa ou aqui mesmo, você tem uma criança nesse momento que está no Brasil, é costume, é cultura, né? As meninas, quando chegam aos 15 anos, eu estou aqui pensando já na minha filha, que vai, Yasmin, vai completar os 15 anos daqui a 5 anos, mais ou menos, né? Porque ela está com 10 agora. E aí, o que vai acontecer? Ainda não toquei no assunto diretamente com ela. Mas é costume no Brasil de você fazer uma festa de 15 anos para as meninas, né? No caso. Então, o que acontece? Eu estou rezando para que ela, quando chegar aos 15 anos, decida viajar do que fazer uma festa, no caso. Tá certo? Então, eu teria que fazer o quê? Procurar uma agência de viagem, agendar tudo aquilo, para que eu possa comprar uma passagem. Mas aí, quando eu vou diretamente à agência de viagem, essa passagem que eu estou comprando para minha filha por os 15 anos, que vai para Disney ou onde for, no caso, o que vai acontecer? Não sou eu que vou viajar, mas é a minha filha. Ela pode até nem aceitar que eu acompanhasse ela. Porque há 15 anos, não, eu quero viajar sozinho. Chega, pai chato, não quero sua companhia nessa viagem, não. Eu prefiro ir com mamãe ou, tudo bem, com outras amigas, no caso. Mas aí quem compra a passagem sou eu, mas não faço uso dessa passagem. Então isso tudo que a gente precisa entender quando alguém chega na sua empresa, faz compra de um determinado produto ou serviço, você deveria saber se ele vai fazer uso ou se é destinado para um terceiro, nesse caso.
É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente chega nas lojas, aí os vendedores mesmo nem sabem, nem sequer, o importante é vender para eles, né? A gente precisa entender realmente o desejo, se a pessoa é cliente ou se é consumidor ao mesmo tempo que cliente. Então o cliente, ele pode ser ao mesmo tempo consumidor, mas não necessariamente o consumidor seja um cliente. No caso da minha filha, ela é a consumidora, que ela vai consumir viajando o pacote que eu comprei na agência. Aí que acontece? Na maioria das vezes a agência acaba prestando mais atenção a mim do que na minha filha, quem vai avaliar finalmente se o serviço foi bom ou ruim é a minha filha. Mas nunca, em nenhum momento procurou saber se é você que vai viajar, mas aí, bom, é mais fácil identificar quem vai viajar nesse caso, né? Mas em outras situações, você vai numa loja de Copenhague para comprar um chocolate, né? Num belo dia dos namorados, por exemplo, você vai, você entra lá comprar uma barra de chocolate. O que você olha primeiro? A embalagem, que seja mais agradável possível, certo? Se for um presente que você for dar para sua namorada ou para o seu namorado, tem que ser realmente uma embalagem apresentável. É aí que acontece? Você compra, saindo da loja, você entrega o chocolate para a pessoa, que vai, então, nesse caso, consumir esse chocolate, na sua frente já começa a rasgar completamente aquela embalagem que você achou bonitinho, que poderia ser guardado para sempre em ornamentação, né, no caso, mas aí é destruído de imediato. Então o consumidor é aquele que destrói o produto mesmo. Mas é bom destruir. O produto foi feito para ser destruído, nesse caso, tá certo? E não conservado. Bem, uma questão da liderança em inspiração também. Isso é fundamental, que a gente tem que ter uma liderança por inspiração. Você tem que ter alguém em que você se inspira. Isso é fundamental. Que tipo de líder você é? Carismático ou aquele durão? Você tem que pensar em todas as formas possíveis. Isso é importante na medida de que você hoje, se você tem um grupo de colaboradores, digamos, uma equipe, e não grupo, né? Uma equipe de colaboradores, é importante que você saiba qual é o tipo de liderança que você tem. Você tem que dominar realmente, seja compreensível necessariamente por todos os seus colaboradores, poder transmitir com a maior transparência possível suas ideias e que as pessoas possam se inspirar também em você. Isso é muito importante para que as coisas, possam fluir da melhor forma possível. Mais agilidade, ser ágil, eu falei para vocês que não quer dizer você ser rápido. Agilidade é você evitar de desperdiçar, de fazer coisas desnecessárias. Então, às vezes, a gente não sabe qual é o foco principal de determinadas atividades. A gente vai fazendo coisas a mais do que o necessário para aquilo. Então, é evitar de fazer coisas desnecessárias nesse caso. Então, poupe seu tempo e seja mais racional possível. A questão da agilidade é uma questão de racionalidade. É muito mais envolvida a racionalidade. E mais autonomia, que é importante, né? Quanto mais autonomia você pudesse ter para tomar as decisões, isso é importante. Nas organizações de hoje é muito difícil pessoas terem autonomia de poder tomar decisões. Todas as vezes tem que se referir ao seu superior, e isso realmente atrapalha as operações, né? E você vê que o cliente que não está satisfeito, o consumidor que não está satisfeito, porque está demorando uma resposta para ele. Então, a autonomia é fundamental. Mas como que se dá autonomia às pessoas? É definindo as responsabilidades. E como a gente define as responsabilidades? Desenhando os processos dentro da organização de forma a padronizar realmente os procedimentos e responsabilizar as pessoas em cada nó de decisão.
nesse caso, quem tem que tomar a decisão? E quando essa pessoa não se encontra, quem é que pode tomar a decisão? E sempre pensar, nós estamos atendendo a um cliente ou a um consumidor que está esperando por nós nesse caso. Tem que ser uma empresa tecnológica que dá respostas em tempo hábil, em tempo real, nesse caso. Menos hierarquias, que a gente já destacou anteriormente. E o que acontece? Usar uma mentalidade ágil fornece estrutura para que o colaborador suporte o novo ambiente volátil e instável de uma organização. O ambiente organizacional deixa de ser uma área de controle e passa a ser uma área que gera valor e suporta as necessidades organizacionais. Então, quanto mais a gente pudesse incorporar esses pensamentos dentro da organização, dar mais autonomia possível para que as pessoas possam ser mais participativas do processo, isso torna o processo mais ágil possível. E são fatores muito importantes que a gente precisa destacar como sendo mudanças do mundo VUCA. E aí, então, como eu estava falando, olha, a gente chegou nisso daí. Ágil não é rapidinho, tá? É isso que muitas pessoas imaginam. Que ser ágil é ser rápido. Não, não é bem isso, não. Mas ser ágil é evitar o desperdício de fazer mais que o necessário. Né? Então, lembre-se disso daí, que é importante, vocês aqui na sala, assistindo, e os que estão em casa, onde for, é importante que você saiba que ser ágil não quer dizer que você tem que ser rápido, mas é você evitar o desperdício de fazer mais que o necessário. Então, comece sempre pensando naquilo que é necessário. E tenham sempre esse pensamento na sua cabeça, que é importante. Okay? Aqui eu trouxe essa imagem de Homem-Aranha, né? Vocês podem imaginar como a aranha pensa. É um inseto que realmente tem uma certa agilidade. Quer dizer, ele não desperdiça o tempo dele pegando presas que não servirão nunca para ele. Então, tudo que ele pega é muito bem aproveitado nesse caso, certo? E é isso que a gente tem que fazer. Então, aproveitar o tempo, todos os recursos que nós temos dentro da organização são muito bem aproveitados. Até a teia que a aranha faz é muito bem aproveitada. Ela faz a teia de acordo com o tipo de presa que ela vai captar nesse caso. Então é isso que não vai fazer nada mais do que aquilo que seria o necessário para que ele possa sobreviver, ou, no caso, então, poder se expandir cada vez mais. Então, é isso que a gente precisa fazer, ser rápido. E o Homem-Aranha, vocês sabem como é que ele é, né? Os desenhos que a gente assiste por aí, as crianças amam muito bem. Ele está presente o tempo todo, em qualquer momento que for necessário. E, então, é uma ideia de não desperdiçar os recursos dentro da organização. Muito recentemente, eu cheguei a uma conclusão que todo profissional tem que ser um profissional SAGE. SAGE quer dizer o quê? Eu vou explicar isso para vocês. O profissional SAGE é aquele profissional que é eficiente. Eficiente em tudo que ele faz. E o que seria a eficiência nesse caso? É você alcançar a meta. E alcançar a meta, aí você tem um prazo para entregar seus projetos, os resultados. Então pense sempre no resultado. Isso que é o necessário. Ser ágil é ser eficiente ao mesmo tempo. Então o primeiro é de eficiência. O segundo é de eficácia. Seja eficaz em tudo que você faz. Você tem que priorizar o quê? A qualidade naquilo que você faz. Então, para evitar o desperdício, é que você precisa fazer corretamente o que foi definido dentro das suas metas.
Então, não desperdice os recursos, não. Então, tem que fazer as coisas com a maior qualidade possível. E o terceiro é a efetividade. Seja efetivo possível. Isso quer dizer o quê? Use de forma eficiente, efetiva, todos os recursos possíveis. Isso quer dizer o quê? São vários recursos que contribuem para a produção do seu resultado. Então, tenta, em algum momento possível, definir alguns critérios, indicadores de avaliação. Se possível, verifique se realmente todos os recursos estão contribuindo relativamente à produção. É por isso que, na maioria das vezes, quando você vê nas aulas de matemática, nos cursos de gestão, aí você coloca um engenheiro para ensinar, ele chega à função derivada. Derivada primeira, derivada segunda, e você pergunta, o que é derivada? Ele explica para você que é derivada. Derivada é derivada. Às vezes ele pode dizer para você, se o cara for um físico, vai dizer para você, mas é o acelerador, no caso. Mas você que é um gestor, tudo isso não significa nada para você. Função derivada. Mas o que seria para nós que somos da área de gestão? Quando fala de função derivada, na verdade, é a produtividade relativa de um determinado elemento ou recursos que contribuem ao resultado como um todo. Então, quero ver quantas horas de trabalho foi necessário para chegar a esse resultado. Essas horas foram usadas de forma efetiva? E qual é o impacto se eu reduzisse esse tempo de trabalho? Vai impactar sobre o resultado ou não? Então, eu estou verificando os efeitos que teria uma mudança relativa desse elemento sobre a produção como um todo. Isso que é mais importante que tudo que a gente precisa dentro de uma organização. E o quarto é você ser econômico. Tá? Então, você tem que medir tudo em termos de custo e benefício. Vale a pena ou não? Então, você tem que verificar sempre custo-benefício. O custo-benefício, nesse caso, tem que ser totalmente menor que 1, nesse caso. Então, os custos não podem superar os benefícios. Tá certo? Então, quanto menor for que 1, melhor nesse caso. É por esse motivo que hoje em dia as empresas são obrigadas a desenvolverem também ao mesmo tempo indicadores de produtividade, que a gente chama ainda de KPIs, no caso, Key Performance Indicators, no caso. E aí isso é importante para cada área de produção dentro da organização, seja lá uma indústria ou um serviço, você tem que saber como medir o desempenho de cada atividade que está sendo desenvolvida, de tal forma que você possa identificar antecipadamente os erros que podem acontecer, e a medição é importante que você tenha valores quantificáveis nesse caso. É assim, alguns benefícios não são fáceis de quantificar, mas aí você tem que medir tudo em termos de quantidade. Para o gestor, é aquele que sabe medir as coisas imensuráveis. Né? Você que é um gestor, você tem que saber medir. Tudo para você tem que ter número, isso é importante. Pessoas lá que estão me ouvindo vão dizer, mas esse cara está falando bobagem. Eu posso estar falando bobagem, mas aí para nós gestores, mas as pessoas vão dizer, mas é o comportamento que é mais importante. Tudo bem, mas como é que eu meço o comportamento de uma pessoa se eu sei que isso está tendo um desempenho ruim ou não? Como que eu meço isso? Então eu preciso de indicador mensurável. Então esse daí, mesmo que o chame, por exemplo, um psicólogo, ele vai dizer, mas o comportamento dele está sendo, nesse momento, indesejável dentro da organização, está gerando, está atrapalhando o fluxo de trabalho, o mau relacionamento dessa pessoa, como que a gente possa corrigir, então, esses fatores. Mas aí, o que o psicólogo pode fazer? Ele vai comparando realmente determinados dados de referência
É igual a um exame que você faz, né? Você faz um exame de sangue que detecta vários aspectos, mas sempre há valores de referência que você vai comparando com o resultado do seu exame, no caso. Então, cada indivíduo é medido dessa mesma forma. Nós temos valor de referência. O comportamento não está idêntico ao valor de referência, então isso vai gerar tais fatos dentro da organização. Mas para nós gestores é importante que a gente possa quantificar também. Pessoas dizem, mas o gestor só gosta de números. Mas o mundo é feito de números. Tudo é feito à base de números, no caso. Então a gente só pode comparar resultados se a gente realmente possa medir esses resultados. Então não adianta dizer, mas o mundo não é de números. O mundo é de números, sim. Eu continuo concordando com isso, apesar de que há críticas a respeito disso, que o mundo tem que ser mais humanitário possível. Sim, o mundo não deixaria de ser humanitário, mas aí apenas comparações para serem feitas é necessário números de referências, senão você não sai de nada. No caso, seria um círculo vicioso. Bem, olha o que acontece aqui, né? A gente falando em pensamento ágil, é uma abordagem que oferece estrutura, responsabilidades claras, isso que eu já coloquei para vocês, e também colaboração, flexibilidade e autonomia. Então, esse é um resumo de tudo que a gente vem colocando nesse caso. Então, é importante que as empresas hoje em dia pensem dessa maneira. E o que acontece? Onde é que o sistema Kanban vem se colocando nesse processo todo? É para que a gente possa realmente definir muito bem as responsabilidades. Cada atividade que a gente desenvolve dentro da organização, é importante que a gente saiba em que momentos que vai começar, quais são as subatividades que eu preciso desenvolver, em qual fase isso se encontra nesse momento e, nesse caso, se eu considero que está finalizada ou não. Então, que aí a gente vê que para isso também é importante algumas competências também que são relevantes, nesse caso da gestão ágil, a criatividade, colaboração, comunidade. A organização já é uma comunidade. É importante que as pessoas saibam suas responsabilidades, nesse caso também. A transparência, o compartilhamento das informações, no caso, você precisa compartilhar seu conhecimento com os demais dentro da organização. Isso é muito importante também, no caso. Tá? Espírito empreendedor, já citamos anteriormente. Inteligência emocional. Você tem que saber controlar suas emoções, infelizmente. Né? E que é importante você saber controlar essas emoções, porque, na grande maioria dos casos, é que a gente precisa tomar decisões. Essas decisões que você está tomando, elas precisam ser mais racionais possíveis, no caso. Por esse motivo, então, que você tem que ser mais racional, de tal forma que você controle suas emoções também. Porque dizem que existe a emoção e a razão, certo? Bom, a emoção vem do coração, é aquilo que pessoas dizem geralmente. E vem também, os neurocientíficos vão dizer para você, mas é do cérebro, do lado esquerdo do cérebro, no caso. Mas aí, então, a razão vem da onde? Do lado direito do cérebro? Isso daí tudo que a gente precisa pensar melhor. Você tem que controlar suas emoções. Eu costumo dar um exemplo desse daí, que eu acho horrível, né? Na maioria das vezes, quando eu falo sobre esse exemplo em algumas circunstâncias, aí pessoas me dizem, mas Kofi, que história é essa? Bom, digamos que eu vou colocar uma situação para vocês aqui, e ver se vocês vão conseguir tomar a decisão certa ou não. Você, nesse momento, está trabalhando numa empresa de transporte, no caso, é uma transportadora, e ao mesmo tempo nós temos vários setores, no caso, e você foi contratado recentemente para transportar crianças para a escola, certo? Esse é o primeiro emprego
Não, seu primeiro dia de trabalho, no caso, você é um profissional já experiente, já tem mais de 200 milhões de quilometragem de volante, de estrada, isso tudo, conduz há mais de 10 anos, mas aí, olha o caso que acontece. Você, nessa vez, está levando crianças num micro-ônibus para a escola. De repente, você pegou as crianças da escola e levando para casa. E o que acontece na sua trajetória? Por acaso, aparece uma senhora atravessando a rua. E você, quando viu aquela senhora, é sua mãe que está atravessando a rua, mas aí que tá. Você tem duas situações. Ou você freia e o carro pode capotar com as crianças dentro. Ou você, então, dá um jeito e você mata sua mãe. E aí, o que vai acontecer? O lado emocional vai levar você a fazer o quê? A capotar o carro. Você freia, mas bruscamente, é óbvio, seu instinto vai fazer você frear. Você tem que pensar, realmente. E você viu que aquela é sua mãe. Nossa, eu não posso também passar por cima da minha mãe, no caso, certo? Aquela senhora é sua mãe que está atravessando a rua. E você está numa situação delicada, tem que tomar decisões. São crianças que estão na viatura, sua mãe de 77 anos que está no meio da estrada. O que você faz? Como você toma uma decisão dessa? De forma racional, com a razão ou com a emoção? E aí cada um vai decidir, né? Mas se você for pela emoção, com certeza sua mãe sai viva. Mas ela vai chorar pelas crianças. Ela pode até morrer de ver tantas crianças machucadas por ser o filho dele que causou essa situação. Você está vendo? Ao mesmo tempo. Então você pode matá-la de coração, mesmo assim que você tenha evitado. Mas aí, bom, é uma situação realmente delicada, tá? Ficar todo mundo olhando desse jeito, né? Imagina então as pessoas dentro de casa, como devem estar me odiando já dessa forma. Mas são situações que a gente vê assim nas empresas, que tem decisões que você é obrigada, às vezes, a tomar e que te levam realmente a encontrar uma solução entre a razão e a emoção. Então, por esse motivo que você tem que ter a inteligência emocional, saber controlar suas emoções, no caso, tá? Bem, são essas algumas das características importantes que a gente precisa ver hoje. Tá, isso daí se encontra nas revistas também, que a gente precisa ler cada vez mais. E como eu estava falando para vocês hoje, eu queria trazer mesmo para vocês o Kanban Serious Play, que é uma metodologia hoje que a gente usa nos treinamentos das empresas, os profissionais, no caso. E isso, Serious Play é o quê? Você usar o Lego, basicamente, tá? Para simular situações dentro da organização. Botar as pessoas para trabalharem usando o Lego, simulando situações, e você vai, a partir daí, então, observando as pessoas, se elas estão realmente se desempenhando muito bem, você pode, no caso, então, mudar as competências das pessoas dentro para você identificar em qual função a pessoa vai melhor contribuir do que a função atual na qual ela se encontra, no caso. Então, são várias formas aí que você consegue medir ao mesmo tempo. E o que seria o Kanban? É um sistema que visa, então, aumentar, no caso, a eficiência da produção. E como falei para vocês, acho que eu não tinha terminado o CGE, né, no caso. Mas, então, antes de chegar nisso daí, eu citei até o quinto que era economia, né? Economicidade, certo? É você ser um profissional mais econômico possível. O sexto
é que você tem que ser um profissional ecológico também, que hoje em dia vocês observam a questão da ecologia. Então, tudo que você produz não pode causar danos ao meio ambiente. E nós estamos vivendo nesses últimos dias no Brasil um fato nos mares, né, do Brasil inteiro totalmente poluído pelas ações que não se sabe ainda quem está causando essa poluição de óleo nos mares pelo litoral brasileiro todo. Vocês imaginam, nós temos um litoral de quase 8.000 quilômetros. O Brasil é o país que tem o maior litoral marítimo possível. E vocês estão imaginando, nossos mares estão banhados de óleo, que não se sabe ainda até hoje quem desperdiçou esse óleo no mar, no caso. Então, tem que evitar em todas as suas ações essas questões ecológicas, tem que ser ecologicamente correto. Você tem que ser ecologicamente correto. Isso quer dizer o quê? Toda atividade que você for desempenhar ou desenvolver dentro da organização, ela tem que ser ecologicamente correta. Então, você tem que ter esse pensamento ecológico também. E ver, então, em quais situações é possível ou não realizar aquela atividade, pensando nas consequências ecológicas que isso pode acarretar de imediato. Ok? E por último, então, você tem que ser um profissional ético. O sexto é de ético. Então, ser profissional é você ser eficiente, eficaz, efetivo, econômico, ecologicamente correto e eticamente correto. Então, é isso que eu estou dizendo, que todo profissional tem que ser um profissional hoje em dia, certo? E então, no caso do sistema Kanban, é uma forma de você aumentar a eficiência do seu processo produtivo, de tal forma que você possa reduzir os custos de estocagem, porque no momento que você tem um painel de controle do seu processo de produção, você evita o desperdício que pode acontecer ao momento que você sabe quais os recursos que serão necessários em cada fase do processo. E aí, então, você olha, primeira fase, a fase de iniciação, nesse caso. Quais as atividades que vão ser desenvolvidas? Quais as quantidades de recursos necessários? Para quê? Para que você possa evitar de fazer mais que o necessário, nesse caso. E lembrando que todo estoque ou produto sem acabamentos gera custos para a organização. Então, o sistema Kanban permite que você evita o desperdício nesse caso. É um sistema que é muito bem explorado, principalmente nas indústrias, até nas empresas de serviços. Você tem que saber qual é a fase de cada procedimento para que você possa organizar da melhor forma possível os recursos necessários, de tal forma que você evite de acontecer o desnecessário. Você faz o mínimo necessário, nesse caso, ou se for o máximo, tem que ser o máximo necessário. Você não ultrapasse os limites, de tal forma que você possa ser eficiente, eficaz, efetivo, econômico, ecológico e ético também ao mesmo tempo. E aí, assim que a gente vai avaliar cada atividade que você desenvolve dentro da organização. E a cada nível desses existem indicadores, KPIs que a gente desenvolve para que você possa entender melhor o que você tem que fazer, o que a gente pode medir no seu desempenho, se o desempenho for o planejado foi atingido ou não, nesse caso. E se o planejado não foi o real, o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer para melhorar o processo? E isso tudo são fatores relevantes. Por isso que o sistema Kanban, eu estou falando aqui como o título da palestra mesmo, o Flow Management Serious Play, Kanban Serious Play, no caso, chamando em inglês assim, né, no caso.
Mas aí, então, a gente pode traduzir isso no Brasil como sendo o gerenciamento de fluxo de produção com o sistema Kanban. O Kanban, então, permite que você possa evitar o desperdício dentro do processo. E sendo assim, então, a gente considere que é uma forma de você otimizar seus sistemas de movimentação, de estoque, produção, realização de tarefas e conclusão de demanda. Então, você tem que, a todo momento, controlar, processar as demandas, no caso, em tempo real também, para que você possa atender esse daí, que a gente tem um fator relevante que a gente considere no processo de produção e, ao mesmo tempo, no caso de logística também, ao mesmo tempo, que é o lead time. O lead time, que seria o quê? Uma tradução literária disso em português seria, basicamente, o tempo de atravessamento, no caso. Que seria o quê? É o tempo que decorre entre o pedido e a entrega. Então, você teria que saber quando o pedido foi feito, quais são, finalmente, as características do produto que foi pedido. Então, você está processando naquele momento, então, o pedido. E aí você vai entrar depois na produção. Entrando na produção, você tem que saber quais são as fases da produção. E aí você planeja tudo aquilo ali, toda a movimentação de recursos necessários para a produção, de tal forma que não haja interrupção no processo. Você evita, essa interrupção pode ser causada por falta de matéria-prima. Você precisa estar bem de acordo com seus fornecedores de matéria-prima, digamos, de qualquer outro recurso, que pode ser também, no caso. Se houvesse uma queda de energia, como que você pode continuar cumprindo o prazo para que o produto seja entregue ou o serviço seja entregue dentro do prazo estimado? Esse tudo aí, então, é o Kanban que permite para você, basicamente um gerenciamento de projetos, mas voltada para produção, nesse caso, de forma a tornar o processo mais eficiente possível. Produzir a quantidade necessária com o menor custo possível. Okay? Bem, para terminar, então, esse daqui é o jogo que a gente poderia fazer nesse momento aqui, mas eu considero que em um outro momento a gente poderia fazer essa oficina. Eu posso brincar com vocês aqui, rapidamente, mas terminando, né, aqui, para os que estão assistindo, que nós estamos assistindo nesse momento em casa, certo? Mas aí eu posso praticar isso aqui com vocês, aqui presente, para vocês entrarem na imersão do Kanban, tá? A gente vai fazer isso rapidamente. E os que estão em casa, infelizmente, essa parte não seria transmitida para vocês devido aos recursos tecnológicos que nós temos aqui, mas de qualquer forma nós iremos providenciar isso. Também é porque a sala aqui é realmente um auditório, que é um princípio, os bancos não são móveis, isso tudo aí, então a gente precisaria de uma mobilidade das pessoas para montar uma linha de produção, por exemplo. É por esse motivo que vocês que estão em casa, infelizmente, não vão poder assistir. Mas os que estão aqui presentes vão poder assistir isso, certo? Então, o Kanban seria o quê? Tarefas que a gente precisa fazer nesse momento. Você tem que saber o que eu tenho que produzir, tá? Então, se define todas as responsabilidades possíveis, no caso, estrutura os recursos necessários e não faça nada que seja mais que aquilo que precisa ser feito, no caso, certo? E aí, em seguida, você vai vendo a fase de execução, no caso. To-do seria a fase inicial, sabendo o que eu devo fazer, né? Então, quais são as tarefas que eu tenho que desenvolver nesse momento?
em quais atividades eu tenho que me empenhar, quais são os recursos necessários para isso, as pessoas que precisam estar em cada uma das atividades. E aí começa a fase de execução, em que eu estarei acompanhando a fase de execução e revisando ao mesmo tempo o controle de qualidade. Isso tem que ser feito simultaneamente, ok? E na fase final, o que foi finalizado ou concluído, que eu tenho que identificar e ao mesmo tempo controlar também, para evitar desperdícios no processo. Eu não posso entregar nenhum produto no mercado e depois recolher o mesmo. O desperdício é maior ainda. E hoje em dia vocês estão vendo que nós estamos vivendo esse processo já de muito desperdício para algumas empresas que não estão focando na qualidade dentro do processo de produção. Isso são falhas que estão acontecendo fora da fase de produção, ou falhas que não foram identificadas na produção. E aí a mercadoria já está no mercado e você é obrigado a recolher isso. Isso acontece muito até nas montadoras de carros aí, quando a gente faz um recall, no caso, então, todos os clientes. Você imagina o custo que a empresa tem para fazer aquilo ali por causa de um erro que não foi identificado na fase de produção. Então, isso que a gente tem que evitar. O e-commerce hoje é outra coisa também que acontece no serviço de logística. Na fase de processamento do produto que o cliente pediu, as identificações do produto foram mal especificadas. E aí, o que acontece? A gente entrega uma bicicleta com uma roda para o cliente e esquece a outra peça da roda dentro de casa, dentro da fábrica, no caso. Então, embalou tudo e esqueceu a roda. Ou uma pedala que não foi, no caso. O que acontece? Então, o produto já está nas mãos do cliente, mas ele vai identificar e ver que realmente esse produto não atende às exigências que seria do produto que ele solicitou. E aí cabe à empresa fazer o quê? Recolher tudo, ou vai ter que fazer o cliente esperar até a data em que ela consiga entregar a pedala, ou no caso, então, a roda daquela bicicleta. E isso tudo, então, é um desperdício. Tudo isso poderia ter sido evitado se o processo tivesse tido um certo controle no início. Tá? Então, é isso que a gente precisa fazer hoje em dia nas organizações. São estas as ideias que eu queria trazer para vocês. E os que estão assistindo de casa, ou do trabalho, onde estiver, até na praia ou no bar, isso já é ótimo. Isso, então, eu agradeço vocês por estarem dispensado esse tempo de vocês em poder assistir essa palestra que oficina também ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. E se tivesse perguntas aí, fique à vontade. Meu e-mail é cofirio, cofirio2016 @gmail.com. Tá? Então, quem quiser, tiver alguma dúvida a respeito disso daí, pode me procurar nisso, ou caso queira também, entre diretamente em contato com os canais da rede CRA. No caso, eu estarei à disposição para melhores explicações, ou, caso for necessário mesmo, me apresentar a vocês, no caso. Muito obrigado.